na descrição. Ontem o Sub-20 do São Paulo conheceu mais uma derrota, né? Um time de Júlio Batista vive uma crise dentro de campo e não sabe como sair dela. São Paulo perdeu para o Juventude por 1-0 fora de casa, a partida válida pelo Campeonato Brasileiro, pela 16ª rodada da competição da categoria. O São Paulo ainda tem, se não me engano, o São Paulo perdeu um pênalti nessa partida, tá? Vale lembrar que o Tricolor contou com 8 jogadores que já compõem o elenco profissional do São Paulo, né? O Igor Felisberto, o Osório, o Nicolas, Jordan, Pedro Ferreira, Luca, TT e Ria Francisco. Todos eles titulares na partida de ontem, né, rapaziada? Fora outros ali que já foram chamados, como o Bezerra, que também foi titular, e o Lucian, que ficou no banco de reservas. Com a derrota, o São Paulo se mantém na 13ª posição na tabela, com 18 pontos somados em 16 partidas. O risco de rebaixamento na competição é real. Alerta ligado no São Paulo. Nos últimos 5 jogos do Tricolor na competição, o São Paulo venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A fase do time não é boa, a situação preocupa, liga sim o sinal de alerta, e pensar que, graças ao Rui Costa, ao Arrima Assis, nós perdemos um dos melhores treinadores da base do futebol brasileiro, que é o Alan Barcelos, que conhecia a base do São Paulo, que conhece a base do São Paulo como poucos, que vinha fazendo um excelente trabalho, e graças a uma promessa e a falta de palavra desses canalhas que eu acabei de citar, o Alan trocou o São Paulo pelo rival verde. E aonde que tá o Palmeiras no Campeonato Brasileiro mesmo? Com quantos pontos está o Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20 mesmo? Parabéns aí, Rui Costa, parabéns, Macis, por mais uma vez cagar na cabeça do São Paulino. E falando no Rui Costa, a crise no São Paulo vai além da base. Tudo começou na Barra Funda, né, rapaziada? E agora tá indo pra lá, mas a tensão nos bastidores do Morumbi, né, é enorme, rapaziada. Fora de campo, a crise é gigantesca, e nos últimos dias essa tensão ela teve um momento de pico muito alto. O clube busca reformular o elenco para o restante do ano. Enquanto isso, figuras como o Rui Costa sofrem grande pressão em seus cargos. Apesar da instabilidade, o Rui Costa deve ser mantido no cargo. Conselheiros têm pressionado o presidente do São Paulo, Arrima Assis, a demitir o Rui Costa. Uma fonte disse que o Assis ele vive ali numa sinuca de bico com conselheiros e aliados políticos. O Assis retorna hoje dos Estados Unidos e terá uma conversa com Rui Costa. A situação de Rafinha é considerada estável, mas o Rui Costa está na corda bamba. Somente Assis está nesse barco do Rui Costa, né? E não parece que ele vai descer desse barco não, parece que ele quer morrer afogado com o Rui Costa, abraçadinho, né? Bom, a permanência de Rui Costa ela pode gerar um desgaste muito grande em relação ao Arrima Assis no clube e com os aliados políticos dele, né? Rui Costa deve ficar no São Paulo até o final do contrato, que se encerra no final deste ano. Só algo muito fora do comum muda esses planos e fará com que o diretor caia. E isso acontece porque primeiro o Assis ele caiu no conto do Rui Costa. O Rui Costa jogou um chaveco no Assis, o Assis não gostava do Rui Costa. O Assis não suportava o Rui Costa. E aí quando o Assis assume a presidência, eu sei lá o que o Rui Costa falou pra esse velho, que esse velho ficou simplesmente encantado pelo diretor executivo. E dizem que o Rui Costa é muito bom de lábia. Ele só não consegue convencer jogador bom a fechar com o São Paulo, mas de resto ele consegue muita coisa lá dentro, né? Outra coisa que faz com que o São Paulo não demita o Rui Costa é a falta de opções no mercado, ainda mais numa situação política do clube instável, onde um dirigente teria que assumir o clube por apenas 6 meses. Quem é o louco que vai aceitar isso? E para finalizar, a multa rescisória de Rui Costa é de 5 milhões de reais. Não tem como fazer muita coisa, né? Vai ter que engolir o Rui Costa até o final do ano, esse bosta aí. E nos últimos dias surgiu ali uma especulação envolvendo Jonathan Calleri. De acordo com alguns portais da mídia alternativa, o Orlando City dos Estados Unidos teriam demonstrado interesse na contratação de Calleri. O argentino tem contrato com o Tricolor até o final deste ano. As negociações por sua renovação contratual não avançaram até o momento. Apesar disso, o Calleri segue priorizando a permanência no Morumbi. Ele já deixou bem claro aos seus representantes que quer permanecer e já fechou as portas para qualquer proposta de clubes brasileiros. Mesmo assim,
ele vem recebendo várias sondagens do futebol do exterior, principalmente do futebol argentino, com Boca Juniors, River, Independiente, entre outros clubes, né? Mas o desejo dele é se aposentar no All Boys. Quanto ao interesse do Orlando City, ele foi negado pelo diretor executivo de futebol do clube norte-americano. Ricardo Moreira, o executivo, ele nega qualquer interesse do Orlando City em Caleri. Declaração essa que coloca um fim nas especulações sobre a saída do centroavante para o futebol da Major League Soccer. Outros clubes, como falei, monitoram a situação do atleta, mas não chegou nenhuma proposta oficial ainda pelo argentino, tá? Caleri segue negociando essa renovação com o São Paulo. O novo vínculo deve ser fechado aí com duração de 2 anos, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada, em caso de atingimento aí das metas estabelecidas. Chaves, tem outros nomes também na mira do tricolor, como Samir Caetano, né? E nomes também foram oferecidos e estão no radar do clube do Morumbi. Um deles é o Paulo Dias, zagueiro do River Plate da Argentina. Inclusive o River colocou 14 jogadores no mercado, numa lista de dispensa, né, de jogadores que estão fora dos planos. Entre os nomes estão os conhecidos Fabrício Bustos, que já esteve na mira do São Paulo há algum tempo atrás, Giuliano Galopo, que foi vendido pro River Plate pelo São Paulo, envolvendo uma troca envolvendo o Tapia e o Enzo Dias ficando no tricolor e o River comprando o Galopo em definitivo, e o próprio Paulo Dias. Tem outros jogadores também, como o Mesa, né, tem jogadores ali interessantes. O Paulo, ele tem contrato com o clube argentino até o final do ano que vem. Tá com 31 anos de idade e avaliado em 2 milhões de euros. O zagueiro é destro, mas pode jogar pelo lado esquerdo também, tanto na zaga quanto nas laterais, tanto na lateral esquerda ou na lateral direita, jogador versátil. O São Paulo chegou a observar o zagueiro há algumas semanas, tá? Mas até o momento não houve nenhum movimento significativo em direção à possível negociação. Agora, Paulo Dias está na lista de dispensa do River Plate, prontinho aí para ser negociado. Você acha que o São Paulo deveria ir atrás aí dessa contratação, ou é melhor insistir e investir no Arthur Chaves, que é bem mais novo? Comente aqui abaixo sua opinião. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. São Paulo está aguardando a documentação e a liberação por parte do Krasnodar para de fato anunciar a contratação oficialmente do Victor Sá. Ele já fez os exames médicos, vai fazer exames complementares até sexta-feira e também já está nos treinamentos junto com o restante do grupo. Ele esteve no Super CT e fará parte já desta intertemporada. Ele assinou o contrato por 3 temporadas e meia, e aí o São Paulo tá no imbróglio com o Krasnodar. A gente já tinha falado sobre isso bem por cima e agora a gente vai trazer alguns detalhes. O São Paulo, o Krasnodar, tem contrato com o Victor Sá até dia 30 de junho. Mas o São Paulo poderia assinar um pré-contrato ali que tivesse validade até julho, no dia 1º de julho e tudo, para as coisas poderem acontecer. Só que o Krasnodar, talvez como uma maneira de retaliação, tá faltando levar algumas documentações. Ele precisa de algumas documentações importantes que estavam lá no Krasnodar, como a liberação dele e tudo, para que isso possa ser oficializado por parte do São Paulo. E aí, como o Krasnodar queria a permanência do Victor Sá, não ficou tão feliz assim com essa não permanência, o clube russo está atrasando um pouquinho. Eles podem atrasar até o dia 30 de junho, que é quando eles ainda têm contrato. Depois disso, tá tudo certo. Então, mesmo com essa gracinha que o Krasnodar está fazendo, não tem nenhum tipo de possibilidade desse negócio acabar melando, né? Ele até assinou meio que um termo de compromisso, que é o que ele poderia assinar, um termo de intenção para ser reforço do São Paulo, e aí só resta realmente algumas documentações para isso acontecer. Até as pessoas que trabalham com o Victor Sá acreditam que o Krasnodar só está fazendo um charme, que antes mesmo, até no máximo no início da próxima semana, o Krasnodar já entregue toda a parte de documentação e as coisas possam acontecer com o anúncio oficial do Victor Sá. Tá até essa semana, talvez, enfim, vai depender muito aí do bom senso aí dos russos para essa contratação acontecer, mas Victor Sá não tem chance de melar, será anunciado como reforço do São Paulo, tá? Você gosta desse reforço? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Seguinte, 6 jogadores estão fora dos planos da comissão técnica e não se reapresentaram com o grupo na quarta-feira. O goleiro Young, o lateral direito Cédric Soares, o zagueiro Matheus Belém, o volante Luan, o atacante Paulinho e o zagueiro Robert Arboleda.
Esses 6 atletas foram liberados da reapresentação, não estiveram dentro do Super CT na quarta-feira e agora estão liberados para buscar um novo destino. O goleiro Yang é muito por conta do São Paulo ter tentado a sua renovação contratual no início do ano, só que o Wagner Ribeiro falou que não queria renovar, que era um absurdo que o São Paulo tinha feito ao contratar o Carlos Coronel e que iria encontrar um novo clube no meio do ano para ele assinar um pré-contrato que não renovaria com o São Paulo. Pois bem, com isso o São Paulo falou, então tá bom, então agora você tá liberado para procurar um novo clube e o Yang não precisa nem se reapresentar. E aí agora o Wagner Ribeiro vai tentar um clube que ele assine um pré-contrato e aí depois com esse pré-contrato assinado a ideia seria alguns clubes da Europa, até do que a gente tem de informação junto ao staff do goleiro, tem algumas equipes do futebol português ali de segunda divisão que já estariam de olho na situação do goleiro. Com esse pré-contrato assinado, aí o São Paulo trabalharia por uma liberação imediata a depender de algum tipo de compensação financeira. O Cédric Soares, a gente já tinha antecipado com exclusividade aqui no canal, de que o lateral direito não fazia parte dos planos e que ele também teria já a ideia de sair do São Paulo. Ele autorizou seu staff a buscar um novo destino. O problema é que até agora o staff não tem conseguido. A ideia do jogador e do seu staff seria de conseguir um clube lá em Portugal para ele poder voltar para a família, só que até o momento nenhum interessado surgiu e o staff continua trabalhando em alguma possibilidade interessante no mercado. O zagueiro Matheus Belém tem contrato com o São Paulo até o final do ano, também está fora dos planos, né? Depois de tudo que tinha acontecido na zaga do São Paulo, que chegou a ter apenas 2 nomes, nem assim o Matheus Belém acabou sendo cotado para ter alguma oportunidade. Ele vinha treinando com o elenco, mas não faz parte dos planos. O problema é que o Matheus Belém está sem empresário. Então, até que ponto o jogador vai conseguir um novo destino no mercado? O São Paulo até neste caso específico topa até pagar parte dos vencimentos do atleta. O volante Luan, outro que a gente também antecipou aqui, também não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior. Essa foi uma opção do próprio técnico Dorival Júnior, que entende que tem outras opções melhores dentro do seu plantel e não gostaria de trabalhar com o volante. Agora, ele tem contrato até dezembro deste ano, até ele queria buscar oportunidades, buscar mais rodagem, continuar no elenco, mas isso não vai acontecer muito por conta dessa decisão do Dorival. Ele tem contrato até o final do ano e o São Paulo também está disposto a conseguir uma liberação do atleta até pagando parte dos vencimentos, ele seria emprestado para algum clube de Série A ou B, ou quem está sendo no clube de fora. O Luan também está fora dos planos. O atacante Paulinho é um caso diferente, ele tem contrato até dezembro de 27 e o São Paulo entende que neste caso específico seria interessante o jogador conseguir um novo destino por 6 meses, porque aí ele voltou de uma grave lesão, que ele poderia de fato ter mais oportunidades em outro destino, em outro clube. A ideia seria emprestá-lo até o final da temporada, esse pode acabar sendo emprestado e voltar em 2027 com um grau um pouquinho maior de maturação. O Paulinho, neste caso, ele perdeu, entre aspas, a corrida para o Gustavo Santana. O Gustavo Santana agradou, o Gustavo Santana fica, o Paulinho será negociado pelo São Paulo. E o Arboleda, acho que a gente pode passar essa aqui, acho que o Arboleda está muito claro toda a situação. Desses 6 nomes, tem algum que você acha que está sendo injusto, que você ainda aproveitaria no plantel? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Posso trazer minha opinião? Vocês me permitem? Trazer a cartinha aqui de opinião. O Yang, acho que faz sentido agora. Eu já tinha falado anteriormente, eu não teria contratado o Coronel, eu teria deixado o Yang com o Rafael, né, neste período de baixa. Se o Yang não tivesse tendo oportunidade de mostrar que pode brigar por espaço com o Rafael, aí eu tentaria um goleiro um pouco mais de grife no mercado para ser titular do São Paulo, para buscar e ter esse espaço com o Rafael, que eu gosto. O Rafael vive uma má fase, mas eu acho que é um bom goleiro para o cenário atual do São Paulo. Acho que nesse caso, mais é raro com o Yang do que realmente tenha tido algum tipo de erro do próprio goleiro. Mas nessa situação de agora, que o São Paulo se enfiou, acho que não tem problema da liberação. Cédric Soares eu vou passar, Matheus Belém também vou passar. O Luan eu entendo essa situação do Luan. O Paulinho, eu acho que poderia ter mais oportunidade, acho que a grave lesão dele acabou complicando. Mas eu acho interessante ele ter maturidade, jogar em outro clube para ter mais espaço, para poder voltar um pouco mais pronto. E o Arboleda, acho que o caso dele diz por si só. Mas enfim, acho que nenhum desses fará uma falta gigantesca ao São Paulo. Só o Paulinho que eu acho que pode voltar e ser um jogador importante. Tá? Todos eles devem deixar o clube nessa janela de transferência. Tá, seguinte,
São Paulo formalizou a nova proposta para o Arthur Chaves. Você soube aqui primeiro que essa era a possibilidade real de 6 meses de contrato. Pois bem, o São Paulo agora envia no contrato 6 meses de empréstimo com depois uma obrigação de compra caso ele bata ali algumas metas relacionadas a esse contrato. Porque aí o São Paulo garantiria a compra do atleta para 2027, o que poderia fazer com que o Hoffenheim basicamente entendesse que é o seguinte, eu vou emprestar ele por 6 meses gratuitamente, ele bate a meta, ele fica no São Paulo e tem um contrato logo depois de 3 anos vigente, até 27, 28 e 29. Aí o São Paulo pagaria todo esse contrato, pagaria o passe do jogador parcelado em parcelas iguais pelos próximos 3 anos. Então essa seria a ideia do São Paulo para tentar convencer o Hoffenheim. Você não vai ter esse dinheiro agora, só que daqui a 6 meses, ele tendo essa compra confirmada, como deve acontecer, o São Paulo tá jogando com isso, né? Ele vem para ser titular, ele vem para bater essa meta mesmo. São metas factíveis. Então, a gente fica com ele 6 meses, depois a gente compra e parcela durante esses 3 anos. É um modelo parecido com o que foi adotado com o Marcos Antônio, por exemplo, na época que estava emprestado à Laje, acabou vindo para o São Paulo. Então, é mais ou menos nessa ideia que tem se trabalhado o Rui Costa nas tratativas com o Hoffenheim, e há um otimismo do Rui Costa e um otimismo do Rafinha e também do staff do jogador, ele é agenciado pelo Rodrigo Nassif, para conseguir de fato essa liberação, para conseguir de fato essa contratação. As conversas do que a gente ouviu nesta quinta-feira estão bem adiantadas e há um otimismo muito grande para que essa contratação possa acontecer. Tem um otimismo bem grande mesmo, tá? Até acho que das vezes que a gente foi conversar para confirmar a informação, para trocar uma ideia, eles ficaram bem animados. Eles entendem que dessa vez realmente essa proposta pode ser aceita e essa visão da parte do Hoffenheim vem muito mais do feeling do staff, das pessoas que trabalham com o Arthur Chaves. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e torcer. Acho que vai ser um bom reforço, um jogador jovem, 25 anos, com bagagem na Europa. Acho que pode vir como um jogador que pode agregar bastante ao São Paulo. Enfim, você acha que é uma boa o contrato? Quero saber a sua opinião aqui. Bom, e galera, Edinson Cavani. E aí, vocês queriam Cavani? Te digo, você é louco! E o Cavani? Cara, o Cavani, ele tá velho. Ele tá velho. Isso dá debate, eu sei, dá debate, dá polêmica. Cavani tem 39 anos. Ele... não tá novo, não tá bem, tá pra ser liberado do Boca, né? Tá pra sair do Boca. Hoje ele tem um valor de mercado irrisório. Eu gostaria do Cavani. Porque ele é mais barato. A impressão que dá é que o Cavani ele é mais barato que o André Silva hoje. Quem joga mais hoje, André Silva ou o Cavani? Não precisa ser Cavani, não. A pergunta acho que tem que ser diferente. O André Silva, ele joga mais do que alguém? Porque, o Cavani tá velho, o Cavani tá idoso. E o André Silva, que tem acho que 27, 28 anos? O que é o André Silva? O que é esse cara? O cara que não teve carreira, nunca foi nada na carreira, nunca fez gol, nunca fez nada. Veio acho que por 26 milhões de reais. O que vocês preferem? Pagar nada no Cavani ou pagar 26 no André Silva? O que é isso? Ou no Tapia? O Tapia tava na seleção lá. Tapia é novinho. O que vocês preferem? Cavani ou Tapia? Cavani ou André Silva? É nesse sentido que eu falo. Se você for contratar um centroavante novo, que tá jogando, parari, parará, pode ser melhor que o Cavani. Agora, com o que nós temos aí, e o Cavani não custa nada hoje. Eu, particularmente, prefiro o Cavani do que nós temos ali. Vocês preferem o Cavani ou o Ferreirinha? No final do jogo, o Cavani tem mesmo morto ali, velho, lento, tem uma chance de fazer um gol. E o Ferreirinha, ele tem chance de fazer o quê? Ferreirinha, Tapia, André Silva. E o Tapia eu não sei quanto é que vai custar, né? Ninguém sabe. Mas o Ferreirinha e o André Silva custaram fortunas pro São Paulo. Fortunas. E olha o desempenho, o desempenho e o rendimento desses caras em campo. Então eu prefiro sim um Cavani de graça. Porque se fizer um golzinho, se achar um golzinho, se um zagueiro ficar intimidado com ele, se ele puxar mais marcação, já é melhor que André Silva, Tapia e Ferreirinha juntos. Mesmo que esteja velho. Pode dar um grau no time. Pode trazer mais moral. Pode dar um gás pra quem já tá lá. É um cara super experiente. Foi um cara que jogou Champions League, Europa alta. Um jogador muito famoso. Um cara que pode vender camisa pra caramba. Um cara que pode dar uma chacoalhada no marketing do São Paulo. Então eu traria com certeza, por conta de um contexto. Olhando, obviamente,
um momento, um contexto, né? Contexto de valores, que o São Paulo vai pagar quase 2 milhões pro Calleri de centroavante, pro Cavani não pagaria quase nada. E o Calleri pra mim não tá rendendo. Então ele é barato. E pelo momento técnico do ataque do São Paulo. Tá muito ruim. Então você tem um Cavani no elenco pra entrar num jogo, eu acho bacana. Eu acho que enriquece sim o elenco, que dá uma mudada. Você fala, pô, tem o Cavani. Ah, tá morto, mas é o Cavani. O cara pode chegar a fazer um gol de cabeça. Pode chegar e encaixar um gol. Ser decisivo em um jogo eliminatório. Eu gosto sim, porque não custa nada. Porque ele o preço de mercado dele hoje ele não vale nada. Então pra mim é muito melhor você ter um Cavani que, mesmo velho, pode fazer alguma coisa, do que ter um André Silva novo, que você acha que tem um jogador, mas você não tem nada. Você tem um cara que não faz absolutamente nada, que não rende nada. Um cara inútil, assim, pro futebol de São Paulo, com todo respeito, tá? Então eu gostaria sim, mas eu quero saber a opinião. De qualquer maneira, apesar do brilho do Calleri não poder ser ofuscado, do André Silva e do Tapia, o São Paulo, pelo menos, ele tem ali agora o Gustavo Santana, que é o centroavante, o loirinho da equipe de base lá, que também é bom de bola, tá? Então o Gustavo Santana agora ele seria uma aposta do Dorival. Eu não acredito. Ninguém vai me convencer que o Dorival olhou o Paulinho e Gustavo Santana e falou: manda aquele ali embora, eu fico com esse. Não foi assim. Pra mim não foi. Pra mim o São Paulo falou: vou ter que mandar um embora aqui. Escolhe um aí rapidinho. O Dorival nem conhece, não sabe nem o nome. Vocês sabem disso. O Dorival na coletiva ele falou: não lembro nem o nome dos caras. Não sei nem qual é o nome dos caras da base. Ele não falou isso em coletiva? Então, claro que o Dorival, nas férias, o Paulinho tava de férias. O Gustavo Santana tava de férias. Ele para nas férias sem saber o nome dos caras e quando ele volta ele dispensa o Paulinho. Dorival não sabe quem é Paulinho, não sabe quem é Gustavo Santana. Ele pega e manda um embora ali, sabe? Não sei por que cargas d'água. Alguém canta no ouvido dele, segura esse, manda aquele. Pra mim foi o São Paulo que mandou o Paulinho embora. E ele tá procurando o clube agora nojento. Agora o Gustavo Santana vai ter a grande chance. Tomara que o Dorival tenha aquela coragem que ele teve quando ele tirou o Luciano em 2023. Ele tirou o Luciano do time. Tomara que em 2026, agora, o Dorival tenha esse topete, essa capacidade de chegar para André Silva, Tapia, falar: cruza o braço aí, fica de cabeça baixa no banquinho de reserva e não fala nada. Até o Calleri eu tirava desse time aí para colocar o moleque da base. Rian Francisco, Gustavo Santana, e deixa 10 jogos. Paciência. O Calleri não faz mais nada. E os outros eu não vou nem falar do André Silva e do Tapia, porque é vergonhoso, né? Então, por que não colocar um cara da base? Então, boa sorte pra você, Gustavo Santana, que pelo menos de todo esse mundaréu de notícias horrorosas, você é uma notícia excelente, você é uma notícia boa, você realmente é um cara que merece elogios e tomara que você, junto com o Rian Francisco, mudem a trajetória do São Paulo. Não tá na tua responsabilidade, nem do Rian, nem do Gustavo Santana. Não é responsa de vocês. Mas se vocês conseguirem, vai ser muito bem-vindo tanto para vocês, quanto para a torcida, quanto para o São Paulo instituição, que merece uma sorte melhor do que Rui Costa e Harry Macis. Olha só, o Arthur Chaves, zagueiro lá que tá jogando ali, que é um brasileiro que tá lá no Hoffenheim, na Alemanha. Ele não joga mais no Hoffenheim, tá voltando agora pro Hoffenheim. O São Paulo fez uma proposta de empréstimo gratuito de 1 ano e os caras, não quero, obrigado. Agora o São Paulo refaz a proposta pedindo empréstimo de 6 meses. E eu acho que vai ser recusado de novo. Por quê? Porque lá na Europa, na Alemanha, mas especificamente a Europa, eles têm o calendário começando agora. A temporada deles começa agora, no meio do ano. A nossa começou em janeiro, a deles começa agora. Então, como é que eles podem pegar um cara e emprestar por 6 meses se eles estão no começo de temporada? Então, o São Paulo fez a proposta, pode ser aceita, mas eu acredito numa nova recusa. Então, esse menino Arthur Chaves aí, zagueiro, que o São Paulo tá querendo tanto, pode ser que ele consiga no trato do Rafinha, que jogou muitos anos ali no futebol da Alemanha, no Bayern de Munique, e ele que tá à frente do negócio, tentando conseguir a liberação do Arthur Chaves. Se conseguir, muito bem. Se não conseguir, já é meio que... Tá meio claro que se não conseguir é porque o São Paulo tá indo para não chegar, sabe? Indo para não chegar. Parece que ele não quer as contratações, por isso propostas miseráveis para os times que ele tenta contratar os jogadores e ainda não bastando, ele manda um monte embora. O Moreira vai ter uma chance grandiosa agora na equipe de base, né? Que foi da base, profissional, Porto, voltou. Agora com o Cédric Soares fora do caminho, ele briga a posição com o Igor Felisberto e acho que só. Então o Moreira vai ter de novo a grande chance da carreira dele de provar aqui no São Paulo Futebol Clube que ele pode e que ele é capaz. Boa sorte pro Moreira também, que é bom jogador. Não fosse histórico de lesão, já era titular de São Paulo há muito tempo.